Fala galera do YouTube, beleza? Bom, sou o João Takashi. Tô organizando aqui, vamos fazer um estudo sobre eletricidade novamente, né? Agora eu vou mostrar assim, cada grandeza, cada propriedade da eletricidade desde o princípio, né, em pequenos vídeos. Primeiramente eu vou estar mostrando a diferença entre a energia contínua, né, tensão ou corrente contínua, e tensão e corrente alternada. Começando pela corrente contínua. O que é corrente contínua? É a da vira marca, não quero mostrar a marca. É a tensão ou corrente encontrada em pilhas, né? A pilha, ela tem uma pilha dessa, por exemplo, tamanho AA, tem 1,5 volt, constante, né? Não muda essa voltagem. 1,5 volts ela estando carregada. E como é que funciona a pilha? Bom, a pilha, essa pilha comum que a gente tem em casa, ela foi inventada por Alessandro Volta, né, em 1800 e alguma coisa. Por volta de isso, Alessandro Volta por volta de 1800, certo? Por isso que veio o nome Volt, né? Em homenagem a Alessandro Volta. O que ele acreditava? Bom, ele acreditava que numa pilha, né? Ele juntou lá materiais, chumbo. Normalmente eu acredito que seja chumbo e ácido sulfúrico, né? O que acontece? Com a junção desses materiais, a corrente passava-se de um lado para outro. Criava-se uma diferença de potencial, né? Como ele não tinha descoberto os elétrons ainda, ele não sabia como é que funcionava, ele acreditava que seria igual a caixa d'água, né? A caixa d'água, um lado maior, tende a jogar a água para o lado mais baixo, né? O lado mais alto joga para o mais baixo. Então ele acreditava que a energia elétrica passava do positivo para o negativo, certo? Quer dizer que ele acreditava que aqui, no lado positivo, tinha mais prótons, mais carga positiva, né? Como se tem mais carga positiva desse lado, né? Digamos que tenha 2 mais aqui, a tendência, se aqui não tiver nenhum mais, a tendência é um mais desse passar de um lado para o outro, certo? Mas com o passar do tempo, foi se descoberto que a energia elétrica é um fenômeno causado pelo movimento dos átomos, né? Os átomos têm os prótons, né? Que tem carga positiva, os elétrons, que têm carga negativa, e os nêutrons, que não possuem carga. E foi descoberto o seguinte, que na verdade o negativo é que passava para o positivo. Então, temos dois jeitos de analisar essa forma. Temos aqui a forma convencional, né? Que seria do positivo para o negativo. E a forma real, né? Que passa-se do negativo para o positivo. Ah, mas isso faz diferença? Na verdade, não, né? O que acontece? Acreditava-se que desse lado, né, no lado positivo, tinha-se mais prótons do que o lado negativo. Na verdade, a quantidade de prótons, né, ali tem 2 mais, o outro lado também tem 2 mais, certo? Mas o que acontece? Qual que é o fenômeno que acontece numa pilha, né, com os materiais que tem dentro aqui, né? Chumbo, zinco e assim vai. Aqui tem menos carga negativa, menos elétrons do que aqui. Né? Aqui tem um, aqui digamos que tenha 1, 2, 3, 4. O que acontece? Esse que está sobrando aqui, né, do lado direito, do lado negativo, tende-se a passar para o lado positivo. Né? Vai ficar com 3 aqui e some um aqui. Vai ficar empatado. Quer dizer que quando você fala assim, a pilha acabou, ela não acabou. Simplesmente ela equipotencializou, né? O lado negativo
ficou igual o lado positivo. Só para exemplo, ó, imagina que os prótons são a serrinha, certo? E os elétrons são o parafuso. O que foi descoberto? Antes acreditava-se que os prótons passavam pelos elétrons, certo? Eu empurrando a serrinha para frente. Seria o mesmo que os prótons passando pelos elétrons, né? Para frente, né? O que mudou foi isso. Foi descoberto que, na verdade, os elétrons é que passa pelos prótons, para trás, energia negativa. Quer dizer que a função da eletricidade permaneceu a mesma, né? Não diferenciou muita coisa, não. Por isso que quando se estuda elétrica, eletrônica, normalmente se estuda com sentido convencional. A não ser em casos, né, em casos extremos, o pessoal vai, mas mesmo assim ainda deixa falado, né, o sentido real, né, que seria daqui para lá. Sentido real. Certo? Mas agora vamos dar prosseguimento. A diferença, né, agora já que eu mostrei como funciona uma pilha, né, que seria a tensão contínua, vamos ver a diferença entre a tensão contínua e a tensão alternada, né? Fiz um desenho aqui, gente, desculpa pelos desenhos ser meio tosco, que eu não sou um desenhista. Aqui eu fiz um gráfico mostrando, como exemplo, essa pilha de 1,5 V. Aqui eu tenho uma linha de tensão, né, de voltagem, a pilha nova, quando você compra a pilha tem 1,5 volt, né, e aqui uma linha de tempo, né. O que acontece? Vai passar ou do positivo para o negativo, ou no sentido real do negativo para o positivo, gradualmente, em linha reta, sem oscilação. Quanto mais passa-se o tempo, menor a voltagem, né? Passou 3 minutos, menor a voltagem. Isso aqui é só um exemplo, tá? Até que em X tempo, numa quantidade de minutos, o que vai acontecer? A quantidade de prótons e elétrons entre um polo e o outro da pilha vão se igualar. E a gente fala que a pilha acabou. Não acabou, nada aconteceu aqui. Assim, de físico não, ela simplesmente equalizou. Aí, quando você tem uma bateria recarregável, o que você vai fazer? Com a descarga elétrica, você vai causar novamente um desequilíbrio, né? Desequilíbrio fazendo com que os elétrons que estavam aqui no lado positivo saiam daqui e voltem a se alojar do lado negativo. E vai repetir o ciclo novamente, certo? E já na tensão alternada. Qual que é a tensão alternada, gente? É essa que a gente tem em casa, né? Independente se 110 ou 220. O que acontece com a tensão que a gente tem em casa? Essa tensão da tomada, né? Ela já funciona assim. Ela é pulsos, né? Ela é pulsos. Assim, é um sinal redondo. Se você for ver no osciloscópio, você vai ver sinal redondo, né? O que acontece? Isso em cada perninha do fio, tá? Em cada uma dessas, independente. Vamos supor, é neutro, é fase. Tem muita gente que acha que, não, posso colocar um neutro fininho. Não, gente, a carga vai passar pelos dois igualmente. Ó, vou colocar até a tomada aqui do lado, só para entender. Digamos que aqui seja a fase. A energia vai passar pela fase, ela vai de 0 até 127. 127, isso daqui é uma média, viu? É uma média. Porque aqui a voltagem de pico dá algo em torno de 180 volts, certo? O que vai acontecer? De 0 vai elevar ali a 127, 180 volts, né, de pico, vai começar a descer, certo? E vai pegar e vai fazer uma voltagem negativa, né? Vai descendo até dar menos 127 volts.
E vai zerar e vai continuar esse ciclo. Durante... Qual que é o tempo que demora para fazer esse ciclo completo? Bom, em 1 segundo vai fazer esse ciclo 60 vezes. Por isso que a nossa energia elétrica, você vê lá no relógio, está 60 Hz, né? Vai fazer 60 ciclos desse completo durante 1 segundo, certo? Só para dar um exemplo mais prático aqui, eu peguei aqui a minha lâmpada de teste, quem já viu o vídeo, né? E liguei aqui na tomada, né? No caso da minha energia elétrica aqui, é 127 volts ou 110. Deixa eu usar o multímetro, que é para descobrir aonde é que está a fase, né? Deixa eu deixar ali. A bancada se tornou pequena. Para eu descobrir onde é que está a fase, o que eu faço? Eu seguro numa ponta do multímetro. Não tem risco de choque, viu, gente? Você coloca num borne. Olha lá. Você viu que deu a variação no multímetro? 0,72? Quer dizer que aquela ali é a fase. Onde deu menos, na verdade deveria tá dando 0. Mas como tem mais coisa sendo usada aqui em casa, isso daqui é o que a gente chama de interferência de linha, né? É voltagem saindo pelo neutro, né? Que está sendo utilizado. Aí eu tenho os dois bornes. Para quem viu como faz essa teste de lâmpada aqui, deve saber como é que funciona. Vamos ver nos bornes agora quem que é a fase. Aqui, esse é a fase, certo? E o vermelho é o neutro. Então o que acontece? Na hora que eu juntar um com o outro, vai acender minha lâmpada. Ó, que maravilha! Bom, gente, por que eu fiz isso aqui? Só para mostrar para vocês o seguinte: tem muito eletricista que vai fazer uma instalação na sua casa e fala o seguinte: ah, não, o neutro não esquenta. Como não esquenta, gente? Vocês acabaram de ver. É exatamente desse jeito que funciona todo equipamento elétrico. O neutro, ele vai compartilhar da mesma carga, da mesma tensão, da mesma corrente da fase, entendeu? Cada equipamento elétrico, quando você vai fazer a soma lá da bitola do fio, o que você aplicar aqui na fase, você tem que aplicar no neutro, certo? Beleza? Tá. 127 volts, certo? Eu mostrei já o desenho para vocês. Aí a pergunta que eu espero de vocês: ah, professor, mas e se fosse 220? Deixa eu tirar essa luz da minha cara aqui. Isso. Vocês concordam comigo que só existe a corrente elétrica porque tem uma diferença de potencial entre um ponto e o outro, certo? Quer dizer que vocês concordam comigo que se eu aplicar 127 volts aqui nesse borne, ao mesmo tempo eu aplicar 127 volts nesse outro borne, o resultado vai ser 0 e não 220 volts. O que acontece com o 220 volts? O tempo, né? O tempo do ciclo aqui no 200 volts, ele tem uma defasagem de 180 graus. Digamos que aqui seja o pico, né? 127 volts, certo? A segunda fase, né? Essa linha aqui a gente pode imaginar que seja os dois fios, certo? Né? Igual os dois fios aqui da lâmpada. Certo? A fase estava aplicada aqui e o neutro aqui. Então vocês concordam comigo que quando na fase a voltagem aqui, a tensão está positiva, essa daqui, mesmo sendo neutro, está negativa. E quando se torna negativo aqui a parte de cima, né, onde está a fase, o meu neutro vai ser positivo. Então o que acontece no 220? Eu tenho fase aqui, eu tenho fase aqui. Como funciona a segunda fase? A segunda fase ela vai estar defasada 90 graus.
ela vai iniciar oposto à fase 1. Ela vai fazer isso. Eita, que o desenho está ficando cada vez mais feio. Por isso que basicamente, né? Basicamente não dobra. E já vou mostrar já por que não dobra a tensão. Mas basicamente vai dobrar. Se fosse realmente 110, dobraria, né? Por quê? As duas fases, né? Vão estar trabalhando uma contra a outra. Por isso que existe sistema monofásico e existe sistema trifásico. Pode ser 220, você nunca vai falar bifásico. Por que não é bifásico? Porque elas não vão estar em conjunto. Elas vão estar exatamente opostas uma à outra. Certo? Aí, no sistema trifásico, já é essa bagunça aqui. Tá vendo? As 3 fases defasadas. Esse desenho ficou meio tosco que eu só queria mostrar só. Deveria ser mais bem feito. É 120 graus, né? Como se fosse um círculo. É 120 graus de defasagem entre uma fase e outra, né? Digamos que aqui seja, vai, fase 1, fase 2 e fase 3. Esse é o sistema que é ligado em quase todo o Brasil, né? Eu não sei se em todo o Brasil, mas no poste é desse jeito que está a energia elétrica, certo? Digamos que na sua residência seja 110. Se é 110 lá, então vamos eliminar essa fase aqui, certo? E vamos eliminar essa fase aqui. Beleza? Notaram como que o desenho ficou exatamente igual ao desenho anterior? Você tem o 110, certo? Você tem o 220. Agora eu vou conseguir explicar por que o dobro, né, não dá igual a 127 volts, era para dar 154 volts, né? 254 volts, mas não dá 254 volts. Dá 220 volts. Às vezes dá um pouquinho menos, né? Se não tiver nada ligado, se tiver em vazio a sua casa, você vai colocar um amperímetro, vai dar 230, 235, alguma coisa parecida. Por causa disso, por causa dessa defasagem, né? Quanto que é essa defasagem? Bom, para calcular, vamos voltar desde o princípio. Bom, nesse caso aqui vai dar 220 trifásico. Por quê? Como tem, ó, tá vendo os pontos de defasagem, ó, vai dar uma voltagem menor, digamos que o 127 esteja aqui. Está vendo os pontos de defasagem? Como calcular isso? Você vai pegar os 127 volts vezes a raiz quadrada de 3, né? Menos vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,73, se eu não me engano. Quer dizer que 220, melhor, 127 volts vezes 1,73 vai dar 219 volts. Façam as contas aí, é mais ou menos isso, né? Vamos arredondar, 220 volts. Certo? Aí se é um 220 monofásico, né? Se tem duas fases só, vai ser igual tá aqui representado em verde. Certo? Aproveitando esse vídeo, eu já vou explicar o porquê. Que não sei se já repararam, que quando você tem um chuveiro de 110 volts, né? Normalmente um chuveiro de 110 volts derrete o fio, você precisa de um fio mais grosso, né? Precisa de um fio mais grosso e ele derrete mais o fio. Isso porque, como está com uma fase só, o esforço vai ser muito maior, né? 127 volts, apenas uma fase.
vai se usar o dobro da corrente, vai ter o dobro da amperagem do que um 220, né? Do que duas fases. Vou pegar a serrinha de novo, que a serrinha está aqui. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu voltar para o desenho anterior aqui, que é para mostrar o 220, certo? Acho que todo mundo já entendeu que aqui quando está indo, um está indo, o outro está voltando. Quando eu estou com uma serrinha, trabalhando sozinho, né? Sozinho, né? O lado que eu tô com a mão aqui seria a fase. O outro lado seria o neutro, né? Quando eu estou trabalhando sozinho, concorda que o movimento dessa mão, né, está sendo causado pela minha força. E o movimento aqui é reação desse movimento. Agora imaginem só se eu usasse uma serrinha com as duas mãos. Vocês concordam comigo? Se eu pegar uma serrinha com dois cabos, com duas pessoas, cada pessoa vai fazer a metade do esforço do que eu estaria fazendo sozinho? É a mesma coisa com a eletricidade. Quer dizer que se eu tenho um aparelho, né, um chuveiro, digamos que seja de 5.000 watts de potência, vamos pegar lá, 5.000. 5.000, certo? Se for numa residência de 127 volts, a minha amperagem vai ser igual a 5.000 dividido por 127. Certo? Não vou fazer o cálculo aqui. Mas essa amperagem que deu aqui, né? Digamos que, calma lá, é da base de 40 amperes mais ou menos. Digamos que seja 40 amperes, tá? Não sei se está certo, que eu não vou pegar a calculadora agora. Se for esse mesmo 5.000 watts, se for ligado em 220, vai cair para 20 amperes. Vai ser a metade da corrente. Então o meu fio pode ser mais fino, vai causar menos calor aqui, certo? E se for trifásico, então aí é uma maravilha. Aí eu posso dividir esse 40 aqui por 3, certo? 40 dividido por 3 vai dar 1, sobra 1 aqui, vai dar 13 amperes. Beleza? Quer dizer, quanto mais fases, né, quanto maior a voltagem, quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente para se alcançar a mesma potência. Beleza, gente? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha aí. Se inscreva no canal. Valeu. Até a próxima.